Olá, meu nome é Maria Isabel, eu sou coordenadora de estágio. Esse semestre você, aluno, tem a disciplina de estágio curricular obrigatório para cursar. Vamos entender sobre a legislação de estágio, o que a legislação de estágio fala sobre a documentação, o instrumento jurídico, que é o termo de compromisso, quais são os passos para você, aluno, gerar o seu termo de compromisso, que habilita os seus direitos e deveres na realização do estágio na empresa. Vamos ao quadro. Conforme a Lei 11.788 de 2008, que rege os estágios, diz no artigo 3º, o estágio, tanto na hipótese de estágio curricular obrigatório ou não obrigatório, remunerado, não cria o vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos. Matriculado, o aluno tem que estar matriculado e com frequência regular durante o seu curso de educação superior. A celebração do termo de compromisso entre o educando, a parte concedente de estágio e a instituição de ensino. E a compatibilidade entre as atividades movidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Então, para não caracterizar o seu vínculo empregatício na empresa que você vai realizar o estágio, esses 3 requisitos são essenciais para garantir a não criação do vínculo empregatício na empresa. Vamos para o próximo. O estágio, a lei define então o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Então, o estágio obrigatório é definido no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. É onde nós vamos focar nesse material para vocês. E também a legislação fala sobre o estágio não obrigatório, né? Que ele é desenvolvido como uma atividade opcional acrescida à carga horária regular e obrigatória. Vamos entender quais são os instrumentos legais que a legislação de estágio fala para nós na realização do estágio. Os instrumentos legais, então, o termo de convênio. O que é o convênio? O convênio, ele é um instrumento jurídico celebrado entre a empresa e a instituição de ensino. E a legislação de estágio diz que é facultativo, ou seja, não é obrigatório a instituição de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de estágio de acordo com a Lei 11.688. Nos casos dos cursos premiums, né, nós temos os nossos regulamentos internos da instituição de ensino que obriga, né, a instituição a fazer um convênio para uma empresa para ofertar esse curso premium, para dando a possibilidade desse aluno ter um campo de estágio. Ou seja, se o seu polo oferta um curso premium, como por exemplo, curso de enfermagem, curso de engenharias, ele tem que ter um convênio celebrado com uma empresa para garantir que você terá um estágio, uma empresa conveniada para fazer o seu estágio. O termo de compromisso. O termo de compromisso, ele é um documento obrigatório na realização do estágio e deve ser providenciado antes de você iniciar o estágio. Ou seja, você só pode iniciar o seu estágio mediante o seu termo de compromisso em mãos. Instrumento que é um instrumento jurídico celebrado entre a empresa que você vai fazer o estágio, você, o aluno e a instituição de ensino. E qual que é o objetivo do termo de compromisso? Então, ele habilita o aluno ao estágio, regulando seus direitos e os deveres do estagiário durante a vigência do estágio. E, claro, não cria o vínculo empregatício. Então, o convênio, ele não é obrigatório, né, de acordo com a legislação de estágio, mas entende-se que alguns campos de estágio exigem a celebração do convênio. O que significa isso? Que quando a empresa vai te receber, antes de você iniciar o estágio, ela tem um regulamento interno que exige que a instituição celebre um convênio com esse local, tá? Então, nesse caso, qual que é o direcionamento para vocês? Sempre entre em contato com o polo antes de iniciar o seu estágio. Eu vou passar para vocês o passo a passo, quais são as etapas que vocês devem seguir. Então,
antes inicia o contato primeiro com o polo, quais são as empresas que são conveniadas, né? Quais são os campos disponíveis para você fazer estágio. Isso significa o quê? Você não pode ir direto para um campo de estágio sem garantir que esse campo de estágio tem um convênio cadastrado de acordo com a normativa interna da empresa, ou se caso seja um curso premium, ou seja uma empresa que já esteja cadastrada no nosso sistema, tá? E o termo de compromisso, né, que é um instrumento também jurídico, que nesse termo de compromisso, onde consta as obrigações das partes, que são as obrigações da empresa, as obrigações do aluno e as obrigações da instituição, durante a sua vigência de estágio. Então, cada parte tem as suas obrigações durante a realização do estágio. E isso está de acordo com a legislação, que rege os estágios, ok? Vamos para o próximo. Fluxogramas. Vamos lá então, ó. Qual que é o primeiro passo para você, aluno, iniciar a sua parte jurídica referente ao termo de compromisso? Então, o primeiro é você consultar, tá? Consulta o polo, a relação das empresas conveniadas ou cadastradas na instituição de ensino, tá? Esse é o primeiro passo para você iniciar o seu estágio. Você tem que verificar quais são as empresas que estão disponíveis, as empresas conveniadas. Caso, né, o polo te passa a relação das empresas e você não identificou um local que você gostaria de fazer o estágio, tem uma opção da gente fazer uma abertura desse campo? Sim, é possível. Então, no outro slide, eu vou te mostrar uma ficha, né, de dados que a gente vai precisar que você colhe da empresa. Para quê? Né? Para que a gente tenha, para que a gente possa validar e fazer a averiguação desse campo de estágio. Então, a gente tem uma participação aí do polo, né? Então, no momento que você vai preencher essa ficha, que eu vou apresentar logo para vocês, que caso seja um campo novo, que é um campo que você foi lá no polo e listou as empresas que estão conveniadas ou cadastradas, e caso você identificou um outro local que você gostaria de fazer estágio e não está mapeada nessas empresas, então você tem essa opção de ser um campo novo. Mas para ser criado esse campo novo, você vai ter que preencher essa ficha e, em seguida, o polo vai fazer o cadastro. A gente tem toda uma parte do polo, caso o polo, né, necessita fazer essa visita nesse campo, se é um campo apto a te receber para fazer o estágio, se é um campo que as suas atividades que você precisa desenvolver serão inerentes, né, se essa empresa oferece essas condições necessárias para você fazer seu estágio curricular obrigatório, tá? Então, o primeiro passo é você consultar o polo para verificar as empresas que são as empresas conveniadas e cadastradas, e caso você tenha interesse em fazer uma empresa nova, né, que não esteja mapeada, você tem essa opção de preencher essa ficha e para apresentar para o polo e a gente seguir com os passos, a questão de validar esse campo de estágio, se é um campo apto para você fazer o estágio, tá? Vamos para o segundo passo. Então, caso seja uma empresa nova, né, o polo vai cadastrar essa empresa, ele vai fazer todas as validações necessárias, né, e vai te associar, você aluno, a essa empresa, tá? Quando é um curso de serviço social que tem uma especificidade diferente dos demais cursos, a gente precisa de algumas informações sobre o supervisor de campo, a questão da carga horária dele, que ele trabalha na empresa, quem que é a parte do supervisor acadêmico. Então, são informações mais específicas. Então, após, né, o polo cadastrar essa empresa, ou seja, uma empresa que já esteja cadastrada, vincular a sua matrícula nessa empresa, o terceiro passo é você, tá? Então, o terceiro passo é você preencher um cadastro de estágio que ficará disponível no seu AVA. Eu vou te apresentar a tela em outro slide, onde você acessa no seu AVA. Quando você preenche esse cadastro lá no estágio, que é o período e o horário que você vai fazer o estágio, entra para o departamento de estágio para a gente fazer a análise de toda
todo o seu estágio. Então, nós vamos validar a sua empresa, onde você está fazendo estágio, as atividades, o horário que você está fazendo o estágio, o seu supervisor de campo. Então, são várias validações que são realizadas antes de a gente liberar o seu termo de compromisso, tá? Após a liberação, então, do departamento de estágio, né, vai ficar disponível no seu AVA o termo de compromisso, que você tem que fazer a impressão de 3 vias, que uma via vai ficar com você, uma via com o polo e uma via com a empresa. O que você vai fazer quando você fazer a impressão desse termo de compromisso? Você vai assinar e colher as devidas assinaturas das partes, que é do responsável da empresa, do supervisor de campo. E no caso do curso de serviço social, que é um curso específico, vai ter mais a assinatura do supervisor acadêmico. E entrega o termo de compromisso no polo. Após, então, esse terceiro passo, tá? Você está apto a iniciar o seu estágio na empresa, tá? Então, primeiro você tem que seguir o passo 1. O passo 2 é o polo vincular você, aluno, na empresa que você vai fazer o estágio, para habilitar o seu AVA, tá? Aí habilita o seu AVA para você fazer o preenchimento. E a partir do momento que a gente libera o seu termo de compromisso no seu AVA, você está, então, apto a iniciar seu estágio na empresa. E o quarto passo é você, então, colher as assinaturas, entregar, né? Então, você confere se o termo de compromisso está devidamente assinado por todas as partes. E aí o polo, né, vai enviar o documento via coletor para o departamento de estágio fazer a validação. Então, o termo de compromisso é obrigatório, tá? Ele é obrigatório na apresentação, como componente da aprovação na disciplina de estágio. Então, vocês precisam seguir esse fluxo para gerar o seu termo de compromisso, tá? Para que ficará disponível no seu AVA e assim, a partir do momento que esse termo de compromisso está disponível no seu AVA, significa que todas as informações sobre o seu estágio, empresa, supervisor de campo, a formação acadêmica do seu supervisor de campo, o seu período que você vai fazer o estágio, o horário que você vai fazer o estágio, está apto, né? Essas informações estão aptas, né? Para que você, aluno, inicie o seu estágio em campo. Tá? Você não pode iniciar o estágio sem o seu termo de compromisso em mãos. Vamos para o próximo. Então, esse é o modelo de ficha para empresas novas, né? Empresa nova. Esse é o modelinho. Tá? Esse modelinho está disponível no manual do aluno, que fica disponível lá com o Polo tem acesso. São informações básicas que a gente precisa para o Polo cadastrar, a gente fazer todas as consultas necessárias. Vamos lá para a sua edição no AVA. Então, a partir do momento que o Polo já vinculou você ao campo, né, te associou à empresa, então vai ficar disponível essa ficha para vocês. Então, você acessa a sua disciplina de estágio, né? A hora que você acessar o seu AVA, você clica na disciplina de estágio, cadastro estágio, editar estágio. Vai aparecer essa tela para vocês. Vocês vão clicar aqui. E aqui já vai aparecer algumas informações para vocês. Questão dos períodos, né? Qual é o local que você vai fazer o estágio, né? O local que você vai fazer o estágio. Você clicando em editar aqui, vai aparecer essa outra tela para você, tá? Então, aqui tem algumas informações específicas do seu estágio. Aqui você tem as informações que você precisa, né? Tem do seu supervisor, do período. Então, aqui você vai informar o seu período. Qual é o período que você vai fazer o estágio lá na empresa e o horário. Qual o horário que estará lá na empresa
desenvolvendo o seu estágio. Então, o que é importante aqui, ó? O quadro 1, verifica as informações cadastradas por seu polo, que foram realizadas no momento da associação. Então, você tem que verificar se essas informações estão corretas. No quadro 2, confira se o nome do seu supervisor de campo está completo e se a formação acadêmica está correta. Caso estejam incorretos, realize a alteração. Então, você mesmo já está apto a fazer essa adequação, essa alteração no momento do preenchimento. Quadro 3. Preencha o período do estágio. Neste campo, informe corretamente a data de início e a data fim do seu estágio. A vigência do seu estágio deverá estar dentro do período estipulado. Então, é dentro do período que a gente vai divulgar e que vai estar disponível aqui também para vocês, tá? Nesse quadro aqui, tá? Qual que é o período que você pode fazer o estágio? E no quadro 4, preencha os horários que realizará o estágio, lembrando que não pode ultrapassar as 6 horas diárias e 30 horas semanais. Então, o principal recado para vocês nesse momento do preenchimento do AVA é o quê? Vocês fazerem a conferência das informações, então do seu supervisor, né? O período que você vai informar, se é o período que você vai estar lá na empresa, que você já conversou com a empresa, que o Paulo já fez esse direcionamento com vocês, direcionando vocês para o campo de estágio, se já está alinhado. Então, qual que é o período que você realmente vai estar fazendo o estágio? E o horário, tá? O horário que você vai estar em campo fazendo o estágio. Vamos para o próximo. Então, o que é de atenção no momento do preenchimento? No caso de escolas, né, estágios na educação infantil e ensino fundamental 1 não podem ser realizados no período noturno, porque às vezes o aluno, no momento de preencher, informa que o estágio será realizado no período noturno. E para essas disciplinas não é possível. Então, a gente vai olhar no momento da liberação do seu termo de compromisso essas especificidades. Então, assim, qual é o curso que você faz? Qual é a disciplina que você está? Você pode fazer estágio no período noturno? Dependendo do curso, dependendo da disciplina, sim. Tá? Mas, por exemplo, estou citando alguns exemplos aqui. No caso dessa disciplina, não pode. Os alunos do curso de licenciatura não podem realizar estágio aos sábados e domingos, porque entendemos, né, que não é ofertado nesses 2 dias da semana aulas, né? Estágios realizados em escolas devem iniciar após as 7 da manhã e terminar antes das 23 da noite, porque tem gente que informa 5 horas da manhã, né, meia-noite. Então, a gente entende que esse aqui é o limite, o máximo que pode ser informado o horário. Deve haver um intervalo de 1 hora entre o seu estágio e o seu encontro presencial no polo. Ou seja, né, se a sua aula inicia às 7, né? Dando um exemplo, às 7, o seu estágio pode ser até às 6. Então, tem que ter o intervalo de 1 hora. Verifique se o horário está preenchido em sua coluna correspondente, ou seja, horário da manhã com horário da manhã, horário da tarde com horário da tarde, e horário do noturno. Então, das 7 às 10 corresponde ao horário matutino, das 13 às 15 é vespertino, já o horário das 19 às 22 pertence ao horário noturno. Após salvar as edições do seu estágio, o departamento realizará a análise e liberação do seu termo de compromisso em até 10 dias úteis será liberado. Tá? Então, são informações que a gente pensa assim, nossa, né? Falar que às 8, né? Das 8 às 12 é horário matutino, mas é que no momento do preenchimento lá do horário, às vezes o aluno acaba se confundindo. Então, são informações bem simples e básicas, mas são necessárias passar para vocês fazerem um preenchimento correto para gerar o termo de compromisso de vocês, ok? Vamos para o próximo. Então, caso, né, no momento da gente fazer a análise dos dados do seu estágio, a gente identificar que tem alguma irregularidade, alguma inconsistência, nós vamos devolver para você e vai ficar disponível no seu AVA. Então, vocês têm que, é necessário, então, fazer, o aluno tem que acompanhar, né, o status no AVA, e caso haja necessidade de alguma correção nos dados informados, você será comunicado através de uma observação em vermelho, que aparecerá em seu AVA, na mesma tela onde realizou a edição, né? Que foi consultado, isso aí está no manual, tá?
na página 10, e poderá reeditar as informações conforme solicitado na observação, tá? Então, aqui vai estar a mensagem, por exemplo, se tem o que está apresentando inconsistência, e você é só clicar aqui e fazer a alteração solicitada. Para o próximo, como você faz a impressão do seu termo de compromisso, né? Então, no mesmo caminho que você seguiu, você vai fazer aqueles passos. Então, né, o termo de compromisso está disponível para impressão no AVA, após a análise do departamento de estágio. Então, ele vai ficar disponível aqui para você gerar o seu termo de compromisso. O status está, ó, liberado para impressão. Então, esse status aqui, ó, você vai acompanhando como está no seu AVA. Então, lembre-se, somente poderá ir a campo com o termo de compromisso em mãos, tá? Deve realizar a impressão de 3 cópias, né? Uma via ficar com você, outra com a empresa, a terceira com o seu polo. Até mesmo porque o polo tem que precisar enviar essa documentação para nós, tá? Desde que já esteja devidamente tudo assinado. Atenção, o termo de compromisso deverá ser entregue, devidamente assinado, no polo de apoio presencial, e a este enviar pelo coletor. Então, é obrigatório a apresentação do termo de compromisso assinado pelas partes, como componentes de aprovação do estágio, conforme eu disse para vocês. Vamos para o próximo. Então, quais são os pontos de atenção? O termo de compromisso deverá ser entregue ao polo devidamente assinado pelas partes. O campo do supervisor de campo, né? Somente poderá ser assinado pelo supervisor cadastrado, ou seja, o nome que consta. Por isso, preste muita atenção ao realizar o cadastro do seu estágio. Foi aquilo que eu falei para vocês. Conferir as informações, né, se está correto o seu supervisor de campo. Não serão aceitos documentos, né, o seu termo de compromisso, apresentando algum tipo de rasura ou colagens, tá? Ah, eu vou fazer uma rasura à caneta. Não. O termo de compromisso é um instrumento jurídico, ele está totalmente digitado, então não vai ser possível aceitar com rasuras ou colagem. Então, caso a gente receba, nós vamos devolver e você ficará reprovado. Ao imprimir o documento, confira se todas as informações estão completas. Caso identifique alguma correção a ser realizada, informe imediatamente o seu polo. Então, se tem alguma informação que não está correta, informa o seu polo, tá? Porque o polo, eu vou mostrar para vocês também, que ele tem acesso a fazer algumas ações para ajudá-los. Validação do termo de compromisso. Então, no momento que você entrega o seu termo de compromisso no polo, o polo envia para nós, né, via coletor. Você, aluno, consegue fazer o acompanhamento desse termo. Então, ó, após o envio do seu termo de compromisso, você poderá acompanhar a análise através do seu AVA, na disciplina de estágio, juntamente com o seu polo. Quando em seu AVA, situação aparecer válido, significa que você não possui pendências no departamento de estágio, tá? Então, aqui, ó. Esse é o status. No momento que estiver válido, você estará com o seu termo de compromisso devidamente validado no departamento de estágio. Então, essas são as etapas, né? Eu apresentei para vocês o fluxograma. Do fluxograma, apresentei os acessos no AVA. Tá? Então, é sempre importante você fazer toda essa conferência, informar corretamente o seu período, o seu horário, para gerar o termo de compromisso correto, tá? Então, no momento que o termo de compromisso está disponível, né, liberado para impressão, você pode, então, fazer essa impressão e iniciar o seu estágio na empresa. Ó, o modelo de termo de compromisso que eu trouxe para vocês, tá? Esse modelo que vai ficar disponível no seu AVA, tá? Então, aqui, ele tá pequeno, mas como ele é um instrumento jurídico, então ele é um pouquinho, né, são 3 páginas,
mas no celular vai ficar super legível. Então, aqui são as informações da concedente, onde você vai fazer o estágio, as informações do aluno, as informações da instituição. Então, é um instrumento jurídico. Então, são as cláusulas, né? As obrigações da empresa, do aluno, da instituição de ensino e o seu plano de estágio, tá? Então, as atividades, o horário que vai ser realizado, o período, o seguro, né? Então, durante o seu estágio, você vai estar com um seguro, caso aconteça algum acidente. A instituição faz o seu seguro, mediante você estar, então, matriculado, frequentando o curso, né, com o seu termo de compromisso. Então, caso aconteça algum acidente, a gente terá fazer essa cobertura do seguro, né? Então, esse seguro garante a questão de morte ou invalidez, que é o que será realizado a cobertura desse seguro, tá? Então, por isso, tá? Além do que a legislação rege, né, referente ao termo de compromisso, para não criar o seu vínculo empregatício com o local. Então, o termo de compromisso ele também garante a questão do seguro durante a realização do seu estágio. Por isso, ressalto, né, eu já falei várias vezes, mas ressalto novamente da importância de você, aluno, iniciar o seu termo de iniciar seu estágio com o seu termo de compromisso em mãos. Porque isso, além de você garantir os seus direitos e deveres, você estará, a partir desse momento, com o seguro, né? Estará coberto pelo seguro, caso aí aconteça, né? De repente, a morte ou a invalidez durante a vigência do seu estágio, tá? Aqui eu trouxe para vocês, para conhecimento de vocês, o que o polo tem acesso? Por que eu trouxe para vocês? Para vocês, às vezes, no decorrer do seu estágio, pode acontecer, por exemplo, você precisou mudar de local, você iniciou seu estágio, não se adaptou, então o polo tem condições de cancelar e iniciar todo aquele processo que eu apresentei do fluxograma para vocês, né? Então, o polo tem a relação das empresas conveniadas e cadastradas, né? O aluno, de repente, aconteceu de você preencher alguma informação errada ali no horário, então ele tem condições de deixar você no status de reedição para você fazer a correção, tá? Ele tem a opção também de fazer a alteração do responsável da empresa. Essa empresa que está cadastrada mudou o responsável, agora é um novo. Entre em contato com o seu polo, que ele já sabe o procedimento de como fazer para atualizar o termo de compromisso, a questão do supervisor de campo de serviço social, a alteração do supervisor acadêmico de serviço social, a quantidade de alunos por supervisor de campo de serviço social, que é no caso, né, específico do curso, data do último preenchimento realizado por você, ele consegue acompanhar, verificar a situação do cadastro do aluno, que se está válido, reedição, liberado para impressão, data da realização do cadastro supervisor e orientador, data final do convênio e relatório de envio de documentos via coletor, né? Então, é importante vocês terem o conhecimento, né, que o polo, ele tem acesso para te ajudar, né, para te orientar, né, tem o tutor de sala também aí, que vai conduzir todo esse trabalho de estágio com vocês, também tem a parte pedagógica do estágio, e essa é a parte jurídica do estágio, então vocês têm aí um ponto focal que são os tutores de sala, e o polo, no caso, então, né, caso ocorra algum preenchimento incorreto, alguma coisa, o polo tenha condições de voltar à situação ou cancelar e fazer o procedimento novamente para que seu termo de compromisso esteja correto, tá? De acordo também com as exigências da empresa. Agora eu trouxe para vocês, né, que é importante vocês terem conhecimento, muitos alunos, eles conseguem iniciar o seu curso, né, cada curso tem um início que é permitido fazer o estágio curricular não obrigatório, às vezes o aluno inicia a fazer o estágio remunerado e agora ele chega no período do estágio obrigatório. E de acordo com o que eu falei para vocês, a legislação de estágio diz que o aluno, ele só pode fazer 6 horas de estágio. Então, se ele às vezes está fazendo 6 horas do estágio remunerado e chega no início do estágio obrigatório, não é permitido fazer concomitante os dois estágios, ou seja, fazer o estágio não obrigatório e o estágio
obrigatórios juntos. Então, não é permitido fazer os 2 estágios. Mas nós temos uma opção, né, para te ajudar a dar continuidade no estágio obrigatório. Veja essa opção. Então, é a declaração de dispensa, tá? Então, isso que eu falei para vocês, que de acordo com a legislação só é permitido fazer 6 horas diárias e 30 horas semanais, né? No estágio curricular obrigatório ou não obrigatório. Então, no caso, quando tem a concomitância, né, dos 2 estágios, né, vocês têm o direito, então, de solicitar o recesso remunerado na empresa, né, caso você já esteja no período para solicitar o recesso, é um direito seu como aluno, quando faz o estágio não obrigatório, ou solicitar que a empresa do remunerado emita, né, a declaração de dispensa. O que é a declaração de dispensa? A declaração fala o seguinte, que, né, o local, a empresa que você está fazendo o estágio não obrigatório, declara para os devidos fins, né, vai informar o seu nome aqui, que está dispensado do estágio não obrigatório, no horário tal, né, no horário do estágio obrigatório, para realizar o estágio obrigatório no período também do obrigatório, né? Então, essas 2 informações se referem ao estágio obrigatório, para cursar a disciplina, tá? Ele coloca a data aqui e assina, tá? Então, essa é uma opção, né? Caso você, aluno, esteja fazendo o estágio remunerado e chegou no período de fazer o estágio obrigatório, tá? Então, espero que vocês sigam essas orientações para que realmente o seu estágio esteja devidamente validado pela instituição, apto, né, de acordo com a legislação de estágio e também de acordo com os regulamentos internos da instituição de ensino. Essas são as principais informações, né, os principais pontos, né, mesmo de atenção que eu trouxe para vocês, para que vocês gerem o seu termo de compromisso correto. Um excelente estágio para vocês e sigam essas orientações para proceder da forma correta. Abraço!